Rapaz, Celebration tá dando o que falar, viu? E assim, a gente falou tem pouco tempo aí sobre o trailer da Ahsoka, a gente dissecou alguns detalhes, falou de coisas importantes, mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre Rey Skywalker, será? Bom, ela se auto-intitula Rey Skywalker, então bora para os fatos aqui. Primeiro, roda a vinheta. Take out that rebel scum. Saudações, saudações imperiais. Gente, olha só. Primeiro, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o like, ativa o sininho pra mostrar pra todo mundo que você tá curtindo esse trabalho aqui que a gente tá fazendo, tá bom? E obrigado. A gente recentemente chegou aos 1000 inscritos, tá bom? Então valeu mesmo. Bom, a gente tá aqui com um fato importante que é, eu tá trazendo aqui um pouquinho pra gente tá discutindo sobre o que significa o filme, o novo filme da Rey anunciado, com a Daisy Ridley de volta ao papel, para o futuro de Star Wars. 15 anos depois de Ascensão Skywalker, a gente tem o retorno da Rey, que agora ela está reconstruindo a Ordem Jedi. Mas o problema aqui é porque, para muitas pessoas, a Rey ela tá pegando um papel que deveria ter sido do Luke Skywalker. Na verdade, foi do Luke Skywalker no Legends, e agora no Canon, a Rey ela tá ressurgindo em cima de um legado, que é o legado dos Skywalkers, o legado da saga principal, para estar reconstruindo e estar voltando com um filme novo. Para muita gente, a Rey ela é uma personagem que não foi tão bem construída. Algumas pessoas elas têm opiniões mais fortes, mas um consenso geral é dizer que a Rey ela poderia ter sido construída de uma forma muito melhor que foi. Só que, detalhe, quando a gente se lembra, por exemplo, das prequels lá com a Anakin Skywalker, a gente lembra da história dele, a gente entende todo o apego da mãe dele. É uma história coesa, né? A gente pode admitir que as sequels elas não foram construídas com um propósito assim de serem coesas entre si, foi um malabarismo entre tudo. E a gente tinha uma história, mas The Clone Wars aprofundou muito o que eram as prequels, a animação The Clone Wars, que tratava mais daquele rodapé, que eram as guerras clônicas, a gente entendeu mais o motivo da queda do Jedi, por assim dizer, da arrogância, da cegueira, toda a relação com a Ahsoka, nos seus personagens favoritos também. E lembrando que a própria Ahsoka também, ela é produto de um Star Wars, que foi construído em cima dela, porque quando ela chegou, ela não foi bem recebida pelos fãs, porque ela era a nova Padawan. Do nada entra uma Padawan do Anakin Skywalker, que ninguém nunca sabia, soube que ele teve uma Padawan, e você reescreve toda uma história ali dentro para tratar uma história de The Clone Wars, e você introduz ela como uma pessoa meio menina demais, chatinha demais. Por mais que a Ahsoka era realmente imatura naquela época, a galera vinha de umas prequels, vinha assim no primeiro episódio, esperava uma coisa muito mais cheia de ação, mais assim, um pouco menos infantil. E a Ahsoka, ela era uma quebra dessa expectativa para muitas pessoas por ser um pouco imprudente, por ser um pouco mais atônita e um pouco mais irritante também nos primeiros episódios de The Clone Wars. Claro, ela ganhou apreço. Mas o ponto aqui é que a Rey ela pode ser exatamente isso. Ou melhor, esse filme da Rey, ele pode ser justamente isso para a própria Rey. Star Wars pode expandir muitas coisas dentro dessa coleção de filmes que foram a trilogia sequel, 7, 8 e 9. E a gente tem também a questão de estar desenvolvendo mais o personagem da Rey, porque, tudo bem, é uma dificuldade imensa. Imagine você ser protagonista de 3 filmes e você não exatamente está caminhando lado a lado com alguns fãs de Star Wars, porque, como eu falei, tem gente que tem opinião mais vocal, mas assim, algumas vezes estúpida também, que não é nem opinião, às vezes é preconceito velado mesmo. Mas isso aqui a gente não entra tanto em detalhe. Mas as pessoas que têm opinião realmente, a gente considera isso, é que a Rey poderia, como eu falei, ter sido bem construída, muito melhor construída. E esse episódio 10, por assim dizer, essa continuação, é justamente isso. Se eles pegarem e eles trabalharem bem a Rey, dá pra gente aceitar um pouco e dizer assim, tipo assim, poxa, eu entendo agora onde é que está a história da Rey, o que é que ela aprendeu, quais foram as dificuldades dela, né? Porque para muita gente, assim, o argumento popular é dizer que a Rey ela não sofreu tantas dificuldades assim na vida. E uma pessoa que é mestre de alguma coisa, ela sabe, no caso, os mestres Jedi souberam o fracasso. A lição do Yoda pro Luke no episódio 8 é que o fracasso, o maior professor é. Então a gente talvez veja um pouquinho da Rey tropeçando enquanto ela começa a reerguer a Ordem Jedi, é um legado do Luke Skywalker. E também porque assim, gente, eu tava até falando com o Mando em live que eu tava fazendo, que a gente não pode travar Star Wars. Por mais que a gente saiba que
Star Wars ela veio de uma polêmica como as sequels, Ascensão Skywalker, de alguma forma a Palpatine retornou e tudo que a gente sabe. Alguns gostaram, outros não gostaram, tudo bem. Mas a gente não pode travar Star Wars por causa disso pra frente. A gente vê que, por exemplo, Dave Filoni foi anunciado como diretor de um filme novo do Mandoverso, como a gente já comentou aqui. A gente teve também o Alvorecer do Jedi, né? Dawn of the Jedi, pelo James Mangold, diretor de Logan, que também foi anunciado. Então é lá atrás. A gente está com produções, por exemplo, de Acolyte, The High Republic, que são tudo antes do primeiro filme da saga Ameaça Fantasma. Mas e depois do episódio 9? Tem o quê? Sabe, assim, não é porque o filme ou a trilogia não foi tão bem recebida pelos fãs, ou que, na verdade, ela teve algumas inconsistências entre si, que a gente precisa travar essa história. Então, Star Wars é uma galáxia muito grande, cheia de histórias para serem contadas, cheia de personagens, rico em detalhes, e não necessariamente a ameaça de hoje é a mesma ameaça de amanhã. Ou seja, os Sith podem estar derrotados, mas às vezes, por exemplo, a história da Rey, ela pode se intersectar um pouco com usuários do lado sombrio, você pode trazer um pouquinho dos elementos de usuários do lado sombrio escondidos para além das regiões desconhecidas e voltando depois da queda do Império, sentindo que o Imperador caiu e a presença do lado sombrio agora está mais fraca na galáxia e agora eles querem um lugar de destaque, né, na força da galáxia. Mas, ao mesmo tempo, você pode tratar com invasões piratas, o que é realmente ser um Jedi, uma Jedi, no caso da Rey, o que é realmente ser uma mestre Jedi, né? E é justamente isso, eu acho que esse potencial da Rey é do caramba, porque você tem um ponto de partida, assim como as prequels foram com as originais e foram montadas para ser. Porque a gente acompanhou as aventuras de Obi-Wan Kenobi, de Qui-Gon Jinn, do Mestre Yoda e de toda essa galera. E quando chegou na trilogia original, a gente viu Obi-Wan Kenobi, Yoda e toda essa galera alavancou uma geração pra frente, certo? Então é como se fosse assim, beleza, a gente pega, a gente tem todos esses personagens aqui, o episódio 4 mostra basicamente onde quase todos estão, porque o Yoda não aparece e tal, mas você mostra quase onde todos quase estão para dar espaço para uma nova geração aparecer. Então talvez a da Rey seja isso, você, mesma coisa, no episódio 7 você mostra todo mundo onde tá, o Han Solo com o Chewbacca, o Luke Skywalker, a Leia Organa, para você dar espaço para essa nova geração, com o Finn, a Rey e o Poe e por aí vai. E agora nesse episódio 10, né, como a gente tá chamando assim ilegalmente, mas nesse próximo episódio aí da Rey, de Star Wars, a gente poderia supor que a gente teria justamente isso também, uma passada de bastão para uma nova geração de Star Wars que não necessariamente está ligada com a história da Rey ou a história principal dos Skywalkers. E aí a gente poderia, por exemplo, tratar de assuntos de piratas, por exemplo, né? A gente poderia tratar de mercenários, assim como The Mandalorian está fazendo, mas também seria interessante a gente ver com já uma nova república fraturada. A gente vê, por exemplo, com todas as consequências de o Império ter caído novamente, a Primeira Ordem, de eles terem parado, né, a Primeira Ordem e o ressurgimento do Imperador Palpatine também e o lado sombrio. E isso dá muito pano para manga se você escrever muito bem os próximos filmes. Então, a lição que a gente tem para tirar disso aqui é dizer, tipo, tá bom, o filme da Rey, o que significa para o futuro da Star Wars? É muito importante fazer essa pergunta porque o futuro de Star Wars depende também, principalmente, de uma boa escrita. A verdade é essa. E a gente sabe, e eu acho que eles também vão estar cientes disso, em tentar trazer elementos que recuperem os fãs, alguns fãs que se perderam nesse meio caminho, alguns fãs verdadeiros, como eu falei, eles se perderam nesse meio caminho para recuperarem e trazerem, dizendo, aqui é a história da Rey, né? Seja Rey Skywalker, como você acredita, como ela se auto-intitula Rey Skywalker, seja Rey Palpatine, e quais foram os dilemas dela em cima disso, para a gente tentar reverter, que nem mais ou menos como The Clone Wars tentou fazer a queda do Anakin, fazer um pouco mais de sentido do que os filmes para os olhos de alguns. Porque, ao mesmo tempo, para os olhos de outras pessoas, as prequels já fizeram um trabalho muito bom em explicar a queda do Anakin, não foram nada apressadas, as guerras clônicas não precisavam ser mostradas. Então, para cada caso, um caso. Mas, de qualquer forma, todo mundo, ou maior parte de todo mundo, admite que The Clone Wars é uma obra essencial hoje no canon. Então, talvez o próximo filme da Rey, ele pode ser também um passo essencial no canon. Né? Então, assim, a gente sabe que o pessoal tá meio assim ainda, por causa que realmente era um trabalho do Luke e tal, mas era como o Norton tava falando no vídeo dele, que agora a Rey, ela tem todo um histórico do que deu errado na academia do Luke e tenta reconstruir em cima. Então, tecnicamente, Luke Skywalker está envolvido, né? Ele é um professor, ele é um mestre, ele foi um mestre Jedi. E essa é a maior contribuição para a galáxia que ele tem, é justamente ter fracassado
como foi a lição do mestre Yoda. Ele fracassou como mestre Jedi, fracassou como mestre de Ben Solo, mas a partir disso, o grande professor dele e para a Ordem Jedi foi o que sucedeu, com eventualmente ele ensinando a Rey e a Rey, né, eventualmente reconstruindo a Ordem Jedi. E reconstruindo a Ordem Jedi também, como também o Norton falou, que é justamente você pegar e tá esquecendo um pouco esses dogmas, essas besteirinhas, mas assim, tipo, sem ligação emocional, sem nada desse tipo, porque assim, agora a gente sabe que tecnicamente, a Rey é a última Jedi, né? A gente tem toda essa questão do Grogu, Cal Kestis, que a gente não vai entrar muito em especulação aqui, mas basicamente a Rey ela é a última do seu legado. Então ela poderia, né, reconstruir algumas coisas muito baseadas também na filosofia que o próprio Luke empregava lá em Acto, e dizer que os Jedi estavam errados do jeito que se trataram, foi a arrogância Jedi que fez isso com os Jedi. Então ela realmente está aprendendo com os erros do seu mestre, o Luke Skywalker, que aprendeu com os erros dos seus mestres, né, do seu mestre Yoda, né, perante Anakin Skywalker, perante a cegueira que eles tiveram lá em relação ao Senado e o Imperador e por aí vai. Então, a maior contribuição que a gente pode tirar disso é realmente essa. Star Wars estará em boas mãos se for bem escrito. E a Rey Skywalker, não será diferente, tá bom? Se for bem escrito, a gente aceita com certeza, porque eu acho que é muito arriscado você matar uma história lá no final, porque a história de Star Wars é muito grande. A gente também lembra, se você for fanático do Legends, a gente continua a história de Luke Skywalker, do legado de Skywalker, a gente continua a história de Star Wars depois do episódio 6, muito tempo depois também da volta do Thrawn, da segunda volta do Thrawn, na verdade, depois também, muito tempo depois do Yuuzhan Vong, do conflito, muito tempo depois do Luke Skywalker ter morrido. Então, assim, Star Wars ainda continua de qualquer forma também. E é melhor que seja no audiovisual, né? No cinema, onde muita gente possa ver, onde a gente não esteja restrita a limitações de publicação, por exemplo, de uma editora de livros, por causa dos direitos caros, por causa da questão de você estar acompanhando uma obra que não é totalmente rápida a acompanhar essa obra como um livro, como HQ, mas isso aí também já é um outro papo, que a gente também já leva para a Alta República, né? Mas isso aí já é outro papo. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like se você curtiu o vídeo, deixa sua opinião aí também. Você concorda, você quer ver o que é que a Rey Skywalker está fazendo no futuro dela, o que é que você está esperando desse filme? É empolgação. Lembrando, a gente está sem assistir filme de Star Wars no cinema desde 2019, né, Ascensão Skywalker. A gente está em 2023, no momento que está gravando esse vídeo, então a volta da Rey, a volta de todo mundo assim, é bem interessante para a gente especular como será, talvez, o primeiro filme de Star Wars no cinema. Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Obrigado pela sua presença aqui. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima, meus caros cidadãos do Império. Eu vou lá porque, aparentemente, a tal da sucateira, ela pegou o nome do patrão, sabe, e jogou fora, mas fazer o quê, né? Fui.